Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez, né, na nossa disciplina de Fundamentos da Educação Inclusiva. Eu sou a professora Viviane e nesses tempos de hoje, né, nesse dia de hoje, nós iremos trabalhar com a disciplina de Fundamentos da Educação Inclusiva. Numa outra oportunidade, nós já tivemos essa conversa, esse diálogo de perceber todas as lutas, todos os entraves que a nossa educação brasileira ela tem, ela luta, ela vive essa constante batalha por melhorias. E a educação inclusiva nós iremos perceber ao longo da nossa disciplina que não foi diferente. Então, assim como eu sou pedagoga, assim como vocês, apaixonada, vocês que estão iniciando, que estão entrando nesse campo, nessa ciência da pedagogia, nós iremos perceber que a nossa história enquanto educadores, enquanto pedagogos, ela é lançada, ela é um entrave constante de lutas, mas também de vitórias, mas que também precisam muitas coisas ainda serem aprimoradas, muitas coisas precisam ser melhoradas no campo da nossa educação. Essa palavra-chave já muito discutida nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos, nas últimas décadas, a inclusão, educação inclusiva. Nós poderíamos até nos questionar o que é mesmo essa educação inclusiva, do que ela vem tratar. E essa primeira atividade, que é o Fórum 1, onde nós vamos pegar como foco a unidade 1 e a unidade 2, nós iremos perceber o que é a educação inclusiva, qual é o seu projeto pedagógico inclusivo para as crianças, adolescentes, jovens e adultos com a deficiência, com algum tipo de transtorno, assim como também nós vamos perceber como está a fase de implementação da educação inclusiva aqui na nação brasileira. Nós iremos adentrar nas potencialidades, Vale reforçar e lembrar para cada um de nós que a gente não usa mais o termo pessoa portador de deficiência, porque o que eu porto, eu posso tirar amanhã, eu posso tirar daqui a 5 minutos. Eu porto esse colar hoje, agora, nesse momento, mas a hora que eu não quiser mais portar ele, eu posso tirar ele, deixar de ladinho e ficar ou sem colar ou colocar uma outra coisa em mim. Eu posso cortar o meu cabelo, eu porto de cabelo grande, mas eu posso daqui a alguns minutos não portar mais de cabelo grande. Eu posso cortar, ir no cabeleireiro e cortar. Por isso esse termo portador ele foi abolido da educação inclusiva e esse termo pessoa portador de deficiência foi retirado, porque portar é algo que eu posso ter hoje e daqui a pouco eu não ter mais. Então o termo certo utilizado é pessoa com deficiência, E nós vamos adentrar um pouquinho nesse desafio da educação inclusiva. E nós podemos já ir elencando conceitos. O que é mesmo essa educação inclusiva? O que a gente tanto fala em inclusão, em diversidade? E hoje nós estamos aqui como educadores, como pedagogos, acadêmicos de pedagogias, para vermos o que é mesmo essa pedagogia, o que é mesmo essa educação inclusiva e até onde eu posso me adentrar nesse campo, o que me compete como pedagogo, o que eu preciso saber, o que eu preciso estar fundamentada, como diz o nome da disciplina, Fundamentos da Educação Inclusiva, para que eu tenha uma sala de aula, ao mesmo tempo que ela é bem misturada, e eu posso também ter esse aluno com deficiência ou com transtorno e como é que eu me porto diante desse aluno. Então, a educação inclusiva é justamente isso, é um desafio proposto para qualquer pessoa que se diga professor, que se faça ser um mestre, que se faça ser um pedagogo, um professor de qualquer área de conhecimento e que precisa estar fundamentado e também ciente de que em qualquer momento da sua vida como profissional, ele vai pegar um aluno, ele vai estar com um aluno que é o aluno com deficiência. E esse aluno, ele precisa estar integrado dentro das nossas salas de aula com seus direitos e deveres pertinentes a ele. E o professor precisa ter esse jogo de cintura
para fazer com que a sua aula aconteça e com que esse aluno se reconheça como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e, além do mais dele se reconhecer como parte do processo integrante, o professor precisa saber as suas metas e objetivos propostos para que esse aluno também consiga alcançar êxito na sua aprendizagem. Nós podemos dizer também que o conceito de fundamentos da educação inclusiva, de educação inclusiva mais precisamente falando, ela está bem voltada para a cidadania plena. É o direito de ir e vir. É o direito que garante a Constituição Federal que todo cidadão tem de ir e vir, de ficar, de sair a hora que ele quiser. E é por isso que nós vamos perceber ao longo da nossa disciplina que os nossos educandos com deficiência, eles têm o direito de ficar numa sala de aula comum, assim como os outros alunos tidos como comum. E a partir dessa convicção, o que nós percebemos? É que muitas vezes nós não podemos nem tratar essa criança, esse adolescente como coitadinho e nem também fingir que ele não está ali para exercer a sua cidadania e para adquirir os seus direitos e também cumprir com seus deveres, mas ele está ali na condição de qualquer cidadão, de qualquer aluno que está ali para aprender e como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. Então, um dos conceitos que nós poderíamos estar elencando sobre educação inclusiva é justamente isso, o direito dele ir e vir. Em 2008, nós já falávamos muito em educação inclusiva e uma das coisas que foi tratada, é que os estudantes com algum transtorno mental, com algum problema, eles teriam que estar matriculados em salas de aula comum. Mais na frente nós vamos perceber que esse apoio ele melhorou quando ele passou a ir para com o apoio das salas especializadas, mas o direito dele é de estar matriculado numa sala comum, com pessoas, com crianças, ter contato com as crianças tidas como normais, E nós também vamos perceber, que o projeto pedagógico inclusivo, ainda aqui na unidade 1, que nós estamos nos norteando nesse conceito de educação inclusiva, que esse projeto pedagógico inclusivo, ele precisa defender a pessoa com deficiência para que ela seja resguardada e tratada com respeito na sua totalidade, na sua integridade, E a educação inclusiva no Brasil, ela está ainda em fase de implementação, Ela ainda está em forma de melhorias, de busca de um objetivo eficaz para que possa atingir o nosso público-alvo, que é a pessoa com deficiência. No último estudo que teve, a meta do Brasil era de 2011 a 2020 conseguir organizar as salas de AEE. As salas de AEE são justamente essas salas de apoio pedagógico, onde a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, participaria e efetivamente de uma sala comum, tendo como apoio essa sala de AEE para ajudá-lo a conseguir se integrar dentro do processo de ensino-aprendizagem normal. A diversidade se coloca numa condição de alcance universal e individual ao mesmo tempo, que não pode ser dividido, que não pode ser separado. É por isso que a criança com deficiente, o adolescente, o jovem com deficiência, ele precisa fazer parte integral da sala de aula comum e ao mesmo tempo receber esse apoio lá nas salas de atendimento especializados, que é o famoso AEE. E isso é uma garantia dele por lei. Nós temos um parecer, o parecer do Conselho Nacional da Educação, SEB,
número 17 de 2001. Gente, nós estamos no ano de 2020 e esse parecer ele é do ano de 2001 que garante esse direito do aluno com deficiência. Então, nesse primeiro fórum, nós iremos trabalhar exatamente essa questão, né, do aluno com deficiência, que a garantia, o professor precisa perceber, né, a necessidade, precisa se integrar dentro do conceito de educação inclusiva, e dentro desse conceito de educação inclusiva, ele precisa, mais do que nunca, integrar o seu aluno com deficiência dentro da totalidade, fazendo com que o ensino-aprendizagem concorra e ocorra de forma natural, né, com esse aluno, contando com o apoio, né, tanto da lei que garante, né, esse direito para o aluno com deficiência, bem como também, além de contar com esse direito, o aluno com deficiência ele precisa de um apoio especializado que ele é tido lá nas salas de AEI. Por isso que é importante cada um de nós pedagogos termos essa consciência em relação ao nosso aluno com deficiência e perceber, conhecer, ir a fundo e além de conceitos, de fundamentos para que esteja embasados diante da sua teoria e assim praticar. Não tem nada mais lindo, gente, do que na nossa pedagogia, nas nossas salas de aulas, do que um professor ter como norte o seu embasamento, a sua fundamentação teórica e praticar tudo dentro da sua lei, né? Nós temos aí como item 2, ainda para o fórum 1 da atividade 1, a educação inclusiva como fundamentação filosófica. Não é nada solto, gente, foram estudos, foram anos, foram tempos percebendo que a pessoa com deficiência ela vivia num cenário de exclusão e hoje tentamos, ainda em século 21, hoje já o ano de 2020, tentamos incluir essa pessoa como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, né? E um documento na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, já falava dessa totalidade, dessa igualdade, de dizer que todos os seres humanos, eles nascem livres, eles nascem iguais, com direitos iguais. Independente de ser ou não, de ter ou não uma deficiência, é livre e tem direitos iguais. Todos temos direitos iguais. Em 46, isso já foi dito, já foi declarado, né, na Declaração dos Direitos Humanos, né? E nós percebemos que nós nascemos numa sociedade que ela não é inclusiva, né, e que o próprio sistema ele exclui, né, o próprio sistema não mantém. Então nós precisamos perceber que os nossos alunos com deficiência eles terão dificuldade de se incluir no meio, tanto em socialização com outras crianças, com outros adolescentes, com outros jovens, bem como também na própria estrutura física da escola, na própria conversa entre professor e aluno com deficiência, né? Então, qual será o nosso papel nessa fundamentação filosófica, enquanto pedagogos, enquanto propagadores dessa inclusão social da criança com deficiência, do adolescente ou jovem com deficiência? O nosso papel fundamental é manter uma sociedade, um ambiente inclusivo de garantias efetivas de direitos, né? Em 1994, a Conferência Mundial realizada pela Unesco em Salamanca, na Espanha, já priorizava, né, o atendimento das crianças e adolescentes e jovens com deficiência, né? Procurava já perceber que a criança com deficiência, ela primeiro precisa conviver com a criança tida como normal e assim ela ter esse apoio pedagógico em salas especializadas, com profissionais especializados e assim perceber a grandeza do seu envolvimento com eles. Então, nessa primeira atividade, nós queremos propor isso para você, que você possa, enquanto estudante acadêmico de pedagogia, enquanto um educador, que muitos de nós estamos diaturnamente em salas de aula, somos pesquisadores estudiosos, né, pedagogos em exercício, né, e nós queremos perceber o que é essa educação
educação inclusiva? O que falta para esse direito ser garantido, ser assegurado à pessoa com deficiência? Além do mais, nós queremos perceber que a educação inclusiva ela não é nada solto, ela tem uma fundamentação filosófica, ela partiu de um plano, ela partiu de um pressuposto, de uma grande necessidade que o mundo tinha de incluir as pessoas com deficiência. Então, nesse primeiro fórum, nós vamos tratar disso, nós vamos resolver isso. Lembrando que nós temos todo um aparato de leis que garante esses direitos. A própria Constituição Federal, quando diz que nós somos iguais e livres, que a pessoa tem o direito de ir e vir, ela garante que o aluno com deficiência ele esteja matriculado em salas especiais, mas também na sala de aula comum. O próprio ECA, criado em 1990, aqui na nossa nação brasileira, aqui no território brasileiro, ela foi fomentada, expandido mesmo nos anos 90, garante esse direito à pessoa com deficiência. A própria LDB, que é a lei maior que rege todo o sistema educacional brasileiro. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vem garantir esse direito à educação inclusiva. Então, nessa primeira atividade, nós queremos propor, crescermos juntos diante desse conhecimento, fomentar conceitos, fazermos teorias, as nossas próprias teorias, aliadas à nossa prática, para percebermos o que é educação inclusiva, até onde nós já chegamos e que políticas precisam ser melhoradas para a implementação da educação inclusiva aqui, na nossa nação brasileira. Até a nossa próxima aula.